Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um Conexão Esperato. Meu nome é Ronaldo Rosenthal, sou sócio do Grupo Esperato, hoje substituindo o Felipe Fontana aqui no microfone. Felipe se encontra em São Paulo, numa reunião muito importante com investidores. Para ter os ouvintes terem uma noção dessa reunião, há representantes do Morgan Stanley, BNP Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Citibank e Goldman Sachs. Para os ouvintes que não são muito do mercado financeiro e não conhecem as instituições, sugiro dar um Google e pesquisar. São simplesmente os maiores players do mercado. O escritório da Esperato foi convidado para esse grande evento e Felipe Fontana está nos representando. Hoje aqui comigo vai ter um bate-papo no terceiro bloco. Vinícius Bairros, CEO do IBAP, Instituto Brasileiro de Alta Performance. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Depois a gente vai conversar bastante sobre o mindset empreendedor. Mindset empreendedor. Se destina mais para quem, Vinícius? Para o pessoal já ficar meio ligado, assim, é microempresários, grandes empresários? Qual que é o público que nós vamos conversar? Microempresários. Microempresários, ok. Não percam, terceiro bloco, uma iniciativa muito legal de alguns empresários da cidade que estão aqui junto com o Vinícius. Um evento que vai ser muito interessante, não percam para ouvir. Agora vamos passar para Felipe Fontana, que está em São Paulo, mas deixou o relatório Focus conosco. Boa tarde, pessoal. Felipe Fontana falando, hoje bem longe do estúdio. Estou aqui em São Paulo, passando essa semana aqui com o objetivo de levar alguns conhecimentos, principalmente aí de sucessão patrimonial, parte aí de investimentos, private banking, uma coisa ligados com algumas gestoras de Credit Suisse, JP Morgan, uma semana bem produtiva aqui, uma das principais capitais do mundo em São Paulo, mas não poderia deixar de participar do Conexão Esperato, hoje sendo tocado com maestria pelo Ronaldo. Um abraço ao Ronaldo, o pessoal que está aí no estúdio, um abraço também ao Marcelo, Eliseu e toda a equipe Esperato que vai nos acompanhando. Então, iniciar aqui com o relatório Focus do Banco Central, que saiu aí na segunda-feira que você pode entrar no site do Banco Central e acompanhar lá a expectativa da economia. Uma semana que é para acontecer, aconteceu na verdade muita coisa, e um mês de março que será muito marcado principalmente aí pela ideia da reforma da Previdência, discussão aí no Congresso, as comissões Constituição e Justiça, muita coisa para acontecer, e vai mexer com certeza nos investimentos, juros futuros, e mexe até com o relatório Focus, expectativa aí de inflação, né, subindo um pouco, em torno de 3,87 no ano, o índice de inflação do IPCA, expectativa durante o ano que vem expectativa então de 4%, todos esses dados realmente dependem como vai ser o ano, economia, preço dos alimentos, muita coisa, mas a inflação, não se espera uma inflação maior aí que 4% para esse ano. O PIB, uma expectativa novamente de queda, iniciamos aí com os players acreditando em um PIB em torno de 2,50%, expectativa agora em torno de 2,30%, 2,28% para ser mais exato, expectativa de queda então para o PIB, que os analistas acreditam para esse ano. Muita coisa para acontecer durante esse ano, muita coisa importante, e a reforma é uma das principais discussões que vão dizer onde pode ser levado o juro, a dívida pública. Hoje seguimos um cenário onde os estados principalmente estão sufocados. Aqui em São Paulo, conversando com alguns gestores de fundos, muito preocupados realmente com a questão fiscal do Brasil. O Brasil não aguentaria talvez aí mais uns 3, 4 anos da maneira que está, com um grande grau de endividamento que pode ocorrer, principalmente em prefeituras, prefeituras inviáveis, estados já estão inviáveis. Então, uma discussão bem interessante
sobre o futuro, e tudo isso realmente passa pelas reformas, tanto a previdência, tributária, para que o país possa continuar a crescer durante longo tempo, né? Esperamos não só 2 ou 3 anos, mas um longo tempo, que a prosperidade é fundamental aí para todos, né? Para a gente realmente ter uma vida cada vez mais digna, e ao mesmo tempo aí uma vida que a gente possa chegar na nossa aposentadoria com recursos interessantes para gozar, aproveitar um pouco mais realmente da vida financeira de cada um, e prosperidade financeira, acho que é o objetivo, né? Então, PIB negativo é uma coisa muito complicada. A gente teve dois PIBs negativos, 2016, principalmente um PIB forte negativo. Isso aí com certeza mostra um crescimento menor, não teve nem crescimento, né? Então, maiores falências, muita coisa ruim acontecendo. Isso não é bom. A gente realmente tem que ver um país crescendo para a gente possa aí acumular reservas, para a gente ter uma prosperidade ao longo do tempo, não só para nós, mas para toda a família, para os filhos, família, parentes, para ter uma prosperidade financeira. Bom, voltando ao relatório Focus, expectativa do dólar em torno de R$ 3,70. Muita coisa vai acontecer. Alguns analistas que estão conversando aqui, principalmente na Faria Lima, em São Paulo, acreditando num dólar após a reforma em torno de R$ 3,50. O dólar hoje trabalha em torno de R$ 3,75, R$ 3,90 nessa faixa. O gringo principalmente não veio para o Brasil. O gringo está machucado dos últimos anos nos mercados emergentes, então ele só acredita realmente vendo, né, quando ocorrer realmente um Brasil com uma preocupação fiscal. Aí o gringo realmente vai voltar para investir no Brasil, e com certeza esse fluxo de dólar ele muda, né? Então o gringo entrando, o americano entrando, os fundos entrando, a gente pressiona o dólar para baixo. Isso aí leva um dólar a R$ 3,50, R$ 3,40, dinheiro entrando no país. Por enquanto aí só o mercado interno subiu, né? Os fundos aí que acreditaram no cenário de alta da economia. Taxa Selic, expectativa em torno de 6,5%. Muita coisa também para acontecer. Se a reforma for aprovada, o juro cai, a economia melhora, toda uma questão. Se realmente não for aprovada, a gente espera aí uma taxa de juro bem mais alta no ano que vem, se deteriorando a questão fiscal. Então, esses dados aí é muito cedo para dizer a questão até como é que vai ser o final do ano. Muita coisa para acontecer, e muito passa realmente pelo Congresso, pelos políticos, deputados, governadores, senadores, todo mundo aí focando realmente aí num ano de uma melhora fiscal, e tudo aí com certeza mexerá com os dados da economia, né? Mas a expectativa a gente vê, principalmente com o clima aqui em São Paulo, algo que não se via há um bom tempo aí, de bons resultados, principalmente das empresas, bons resultados das indústrias, coisas que não aconteciam um bom tempo. Isso com certeza reflete em maior emprego, em maiores impostos também para o governo. Então a gente vê um certo otimismo aqui, principalmente na principal capital do mundo, São Paulo, que não se via há um bom tempo, né? E mesmo no setor financeiro, setor de dívidas, principalmente os bancos também, para emprestar melhor para as empresas. Então se vê algo aí que não se via durante um bom tempo. Isso é uma notícia boa, e tomara aí que durante o ano isso aí se contamine e leve muito otimismo, principalmente da economia, uma melhora, um superávit que pode acontecer a cada período, melhorando principalmente as contas públicas. Empresas, sempre repito, empresas boas, empresas saudáveis, empresas que tenham lucro cada vez maiores, faz com que paguem mais imposto ao longo do tempo. Mais imposto pago mais serviço de qualidade para todos. Ao mesmo tempo, uma empresa crescendo gera mais emprego, que também gera todo um crescimento de uma cadeia de municípios, estado, união. Então o crescimento do mercado, que capitais fortes, empresas fortes, indústrias fortes, com certeza é o catalisador do desenvolvimento. Não é o Estado que desenvolve uma economia. O Estado é apenas um ente jurídico burocrático, né? O que gera realmente a prosperidade são
as empresas, né, o empresário, as pessoas, vamos dizer assim, né? Então, o empregado também que faz um bom serviço, um bom trabalho, que também gera maior resultado futuro. Isso aí é uma confiança que tem que ser conquistada e está sendo conquistado, e se vê isso muito claramente aí, essa confiança voltando. Espero que não seja apenas fogo de palha, né, que a gente volte realmente a crescer forte e levar o Brasil onde ele merece. Então, essa aí é a minha mensagem aqui em São Paulo. Semana que vem estou de volta aí para a capital missioneira. Eu não consigo ficar muito longe aí da minha cidade, dos negócios também, né? Então, semana que vem de volta, principalmente aí para a gente discutir esses principais detalhes que estamos vendo aqui na capital São Paulo. Ok, pessoal? A mensagem é essa aí. De volta ao estúdio aí pro Ronaldo. Toque esse programa aí com muita maestria, e daqui a 2 semanas estamos de volta aí para fazer um bate-papo aí sobre esses dados econômicos aí, tá bom? Um abraço a todos e até daqui 2 semanas. Com certeza adquirindo muito conhecimento com esses grandes players. São Paulo, querendo ou não, é o coração do Brasil, né? É o centro de investimentos onde tudo acontece primeiro. E muito bom essa participação, esse convite que o escritório da Esperato recebeu. E ainda bem que Felipe Fontana conseguiu ir lá nos representar e trazer um pouco dessa expertise aqui para a região. Programa hoje de número 73. Gostaria até de fazer um agradecimento ao Fábio de la Rue por abrir esse espaço dentro do Café Missioneiro, uma parceria longa que já vem durando aqui, 150 semanas quase completadas. É um projeto nosso aqui do escritório, é um dos únicos projetos nesse modelo do interior, e pela quantidade de programas a gente vê que tem sido um sucesso que tomara que se perpetue por muito mais tempo. Ok, pessoal, na volta agora para o segundo bloco, Marcelo Ostman, trazendo sua visão sobre o mercado. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Oi pessoal, tudo bem? Marcelo Maia falando aqui de Porto Alegre. Muitos assuntos nas últimas 2 semanas, no entanto, o eixo principal ainda é o mesmo, né? A reforma da Previdência. Em relação ao mercado, a Bolsa vem diariamente tomando a mesma direção das notícias sobre a aprovação ou não da reforma da Previdência, né? Em um dia específico surge uma possibilidade maior de reforma, a Bolsa reflete isso diretamente subindo. No outro surge algum empecilho, a Bolsa acaba caindo. Isso vem alinhando o resultado da Bolsa muito mais do que o cenário externo, né? Muito mais do que a própria guerra comercial entre Estados Unidos e China. Como o Congresso acabou parando quase 10 dias no feriado de Carnaval, sim, quase 10 dias, absurdos 10 dias. O feriado de Carnaval de 10 dias acabou atrasando um pouco na evolução da reforma. A Bolsa nesse período, mais até por falta de informação do que qualquer outra coisa, acabou recuando, né? Nesses dias aí pós-Carnaval, um pouquinho antes do Carnaval também, recua algo próximo a 5%. Mas em relação ao presidente, objetivamente, e ao Paulo Guedes, mais recentemente a gente percebeu um esforço ainda maior do presidente Jair Bolsonaro em favor, né, da reforma. Ele vem se manifestando contra os privilégios dos políticos, que são enormes, e vem se manifestando inclusive em relação aos privilégios dos militares também, né? A sociedade como um todo, a oposição também batia muito nessa tecla de que ele acabava não se manifestando em relação à situação dos militares. Ele se manifestou de certa forma dizendo que teria que cortar na própria carne também, já que boa parte de quem apoia e apoiou o presidente Jair Bolsonaro são os militares, né?
O governo também, através do presidente, do próprio Paulo Guedes, vem apertando bastante o cerco em relação aos devedores do INSS, né? Existem muitas empresas que devem bilhões ao INSS, e se esse valor entrasse em caixa, auxiliaria também muito nas contas do Brasil. Já o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, diz que faltam apenas 48 votos para se aprovar, para se garantir a aprovação da reforma da Previdência. Se essa informação se confirmar, se concretizar, a reforma se torna bastante provável, né? Tendo em vista essas notícias positivas, essa atuação positiva do presidente, do ministro da Economia, após o Carnaval a Bolsa apresentou um resultado positivo, né, na semana passada, na sexta, e no começo dessa semana, segunda-feira, teve uma alta bem considerável, voltou a subir, se aproximando dos 100 mil pontos novamente. Eu particularmente, aqui é um chute, tá? Que é literalmente um chute, acredito que ela vai passar dos 100 mil pontos. Tá? Acho que essa é uma barreira já dada, acredito que ela vai subir acima dos 100 mil pontos, possivelmente até antes da reforma sair. Depois, se a reforma sair, vai até bem mais, pode ir até 110, 120, e se a reforma não sair, ela voltaria. É bem provável que o mercado siga nesse patamar, até pelo menos que o texto da reforma passe pelas comissões, que é onde o texto pode ser alterado, né? Então, um primeiro teste em relação à aprovação da reforma do jeito que está seria passar pelas comissões que têm esse poder de alterar ou não o texto. O que é um consenso aí de que as comissões vão alterar um pouquinho, vão deixar a reforma um pouco mais branda. O que seria pior para o Brasil, mas que seria mais factível no sentido de aprovar a reforma, né? Em relação a indicadores, partindo mais para a parte prática do nosso dia a dia, nessa semana a gente tem alguns indicadores importantes, incluindo o balanço de algumas empresas, que através de seus resultados vão mostrar como está de fato a retomada da nossa economia, né? Depois desse apanhado de notícias, informações atuais, eu gostaria de falar um pouco sobre um tipo de investimento que as pessoas vêm me questionando muito, até eventualmente nas aulas que eu dou, colegas, clientes questionam muito, que é em relação aos investimentos imobiliários. Atualmente muito tem se falado sobre FIIs, fundos de investimentos imobiliários, como uma opção em relação à compra de imóveis. Se faz uma comparação de um fundo de investimento imobiliário em relação à compra de um imóvel. No entanto, é preciso se contextualizar e se explicar muito bem a diferença entre essas duas opções, né? Nos FIIs, que são os fundos imobiliários, a gente acaba investindo em cotas de um fundo que tem participação em prédios comerciais, shoppings e até hospitais. Seus rendimentos são pagos mensalmente com isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Ou seja, até aqui a gente só observou vantagens, né? Rendimento pago mensalmente, é um prazo interessante, se conclui que daria para se viver de renda através de FIIs, e isento de IR, também interessante, né? Ou seja, tu vai receber por mês um valor e não vai ter que dividir com o teu sócio governo, né? No entanto, é fundamental que a gente avalie os riscos envolvidos. Os fundos de investimentos imobiliários, eles têm um risco de mercado latente. Mais especificamente falando, é um risco de desvalorização das suas cotas. Por exemplo, digamos que a Petrobras seja a locatária de 3 andares de um prédio comercial que faz parte de um fundo de investimento imobiliário em São Paulo. E que por alguma situação estratégica da empresa, ela decide sair de São Paulo e colocar esse pessoal, esse departamento no Rio de Janeiro, ou em Campinas, ou em qualquer outra cidade. Ela vai deixar esse lugar e esses 3 andares vão deixar de ser locados. Logo, o fundo vai ter 3 andares de vacância, ou seja, ele não vai conseguir remunerar da mesma forma. Além disso, simplesmente ao sair a divulgação de que a Petrobras vai sair desses 3 andares, a cota do fundo já iria cair consideravelmente. Então seriam 2 perdas no caso, né? A desvalorização da cota, que é cotada em bolsa, né? Então tem uma especulação em relação à notícia, sim, e também possivelmente valor pago mensalmente. É fundamental que se entenda também os riscos que se envolvem nesse tipo de aplicação. No entanto, em imóveis a gente tem uma situação muito mais comum, né, na qual tu compra o ativo, a casa, o apartamento, a loja, enfim, tu compra o tijolo, literalmente, é algo bastante tradicional, e se busca valorização ao aluguel. Evidentemente que hoje um aluguel de uma residência, tu não paga nem 0,4 por mês, eventualmente, tem risco de vacância também, além do que, se o teu imóvel não estiver alocado, tu vai ter que pagar IPTU,
vai ter que pagar o condomínio desse imóvel também. Então tem que ser bem pensado sobre o investimento imobiliário, aonde se investir. A melhor alternativa com certeza é a diversificação. A gente percebe, eu percebo particularmente muitos investidores que acabam concentrando um valor muito alto em imóveis. Eu particularmente sou contrário a isso. Penso que a única concentração que deveria ser feita é em renda fixa e ainda assim com boa parte do valor em liquidez para aproveitar eventuais oportunidades. Tu ter mais de 50% do teu patrimônio em imóveis acaba sendo muito arriscado. Tu depende da situação econômica do país, tu depende de estar alugado, tu depende de N situações. E, claro, se surgir uma oportunidade boa na bolsa ou em renda fixa, tu vai ter dificuldade para conseguir vender, a não ser que tu venda por um preço muito mais baixo. Exceções feitas, evidentemente que boas oportunidades também existem no mercado imobiliário. Então, surge um apartamento, uma casa, uma sala por um preço muito barato, alguém precisando vender, aí sim, isso faz sentido, se compra. Mas aí só se compra outro, mesmo que seja uma oportunidade, se conseguisse concretizar essa venda da primeira oportunidade. Então, novamente, acabamos tangenciando a questão comportamental, que não é porque existem 10 oportunidades em investimentos imobiliários, a gente vai comprar 10 apartamentos, né? Se compra um ou dois, se diversifica até se realizar o retorno dessa boa oportunidade para depois pensar em algum outro. Tá bom, pessoal? Fica o meu abraço aí para o Felipe, fica um abraço para o Ronaldo, para todos aí, Eliseu, e nos falamos até a próxima. Volto com o pessoal do estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no estúdio para o terceiro bloco, deixar um abraço para Marcelo Osterman. Marcelo, que é o responsável, junto com o João Henrique, pelo escritório Esperato Porto Alegre, um dos escritórios mais destacados da rede em todo o Brasil. Marcelo começou junto com a Esperato, ele era instrutor Esperato no primeiro modelo de educação, e o João Henrique, ele chegou ao cargo de níveis de diretoria, ficou responsável, quando trabalhava em alguns bancos, pelos 3 estados do sul, de coordenar toda a venda de produtos. Então são 2 assessores acima da média que o escritório tem orgulho de falar que fazem parte do time: Marcelo Osterman e João Henrique. Quem estiver por Porto Alegre, quiser conhecer o escritório lá, vale a pena, realmente mais alto nível. Voltando aqui para o estúdio, então, para ter um bate-papo com Vinícius Bairros, falar um pouco sobre o IBAP. O que é o IBAP, Vinícius? Boa tarde a todos, eu sou Vinícius, né? Então a gente é do Instituto Brasileiro de Alta Performance, que a gente chama carinhosamente de IBAP. O nosso instituto, ele trabalha mais focado em desenvolvimento de pessoas, mais na área de executivos, empreendedores, área comercial e desenvolvimento de equipes. Então, com uma pegada de trabalhar mais a questão de mudança de mentalidade, mudança de postura, trabalhar mais o ser humano de dentro para fora. Então, eu digo que os nossos cursos, eles não são operacionais, eles não são técnicos, mas eles são de mudança de comportamento, mudança de postura. Você já tem há quantos anos o IBAP está aqui em Santo Ângelo, e tu já tem uma estimativa de quantas pessoas já foram treinadas pelo IBAP, ou você não tem esse número? Assim, o IBAP nasceu em Erechim, tá? Como um instituto de formação de coaches. Então, até 2013 ele estava em Erechim. 2014 para 2015 nós compramos o IBAP e trouxemos ele para Santo Ângelo. Então, nesse processo de mudança, tanto de endereço, digamos assim, a gente acabou migrando um pouco, saindo um pouco desse treinamento de formar coaches. Nós fizemos mais de 30 formações em coach, então deve ter pelo menos aí uns 150 coaches formados por nós, e para trabalhar mais essa questão de transformação das pessoas através de formações mais práticas. Então, houve uma migração, nós, digamos assim, entendemos que o coach não é o fim, mas é uma ferramenta, junto com outras metodologias, junto com outras, como PNL e mais outras dinâmicas que a gente trabalha, e aí a gente começou a migrar esse processo.
E o Mindset Empreendedor, ele já está dentro desse novo formato, onde a gente tem, utilizando essa palavra, esse conceito de Mindset, que é o conjunto, o óculos, ou a forma como o ser humano interpreta a sua realidade. A gente criou uma série de treinamentos, e um deles é esse que a gente veio divulgar aqui hoje, que é o Mindset Empreendedor. Esse treinamento Mindset Empreendedor, Confraria de Negócios, é esse o nome, né? É, exatamente. Ele se destina mais para quem? É para quem está saindo da universidade? É para empresários? É para formação de coach? Quem que é o público-alvo desse projeto? A ideia do Mindset Empreendedor, ela nasceu de uma série de empresários que vieram me procurar, que são pequenos empresários, que eu digo que eles estão naquela fase do eu empresário, né? Então, eu compro, eu vendo, eu entrego, eu faço banco, eu faço todo o processo. É o famoso, eu cobro escanteio, corro na árvore, cabecear, e se for para fora, eu cobro tiro de meta. Exatamente. E aí, como no final do ano passado, vários empresários desses nos procuraram, aí eu comecei a idealizar uma forma de fazer, digamos assim, um coaching em grupo, um momento em que esses empresários pudessem estar reunidos para trocar, digamos assim, conhecimento. E aí nasceu a ideia da confraria, conversando com o Bruno Krug, que é também um dos palestrantes, que vai estar junto dos facilitadores. Então a ideia da confraria é um ambiente de inovação para pequenos empresários. Então, como que a dinâmica dele? A dinâmica é o seguinte: a gente conhece hoje Startups Weekends, essa questão da cultura startup, de você construir novos negócios inovadores. E aí a gente entendeu, e vendo por esses empresários, a necessidade de criar um modelo que pudesse ser implementado em empresas que já existem, não empresas novas, empresas que já estão andando, elas já têm um certo faturamento, elas já têm um certo tamanho, mas que precisam inovar, precisam crescer, precisam deixar de ser empresário. Esse foco desse treinamento é mais um treinamento, é mais uma oportunidade de troca de negócio, relações, network, mais uma mentoria? Ou é um pouco de tudo? Como tu descreveria que vai ser esse evento Mindset Empreendedor, Confraria de Negócios? A gente entende a confraria como uma comunidade, né? Então, por isso que a gente fala ali, eu até já estou falando que nós não somos trainers ali, nós somos facilitadores. Por quê? Porque dentro da confraria, o objetivo é justamente esse: trocar informações, gerar network, gerar parcerias, trazer da cultura das startups modelos e metodologias que eles possam aplicar dentro das suas empresas. A gente aprende uma série de, digamos assim, de gírias, né, de startupeiro, que a gente chama, que uma delas é pivotar. O que é pivotar? É você estar modelando sempre o teu negócio, testa, retém o que é bom, testa de novo. Então, como fazer isso dentro de uma empresa que já existe? Como você trazer para dentro de uma empresa que já existe aquela cultura do R rápido e R barato. Então, para gerar inovação e gerar desenvolvimento, parcerias, entendendo que o nosso, digamos assim, o nosso concorrente já não é mais o vizinho da loja da frente, já não é o da empresa do lado, ele já é a gente já está trabalhando num mundo globalizado, às vezes a gente tem players de outros lugares que vêm atuar aqui na nossa cidade. Então, esse ambiente todo vai permitir que, com as mentorias, com a troca de informações, com o network, acredito que vão surgir novas empresas, novos negócios dentro da confraria. Esse ponto que você falou, Vinícius, é muito interessante, realmente. É uma mudança de cultura que nós sofremos nos últimos anos. Antigamente, quem era meu concorrente, um vizinho abriu na frente um negócio parecido comigo. Hoje em dia pode abrir alguém na internet, não ter custo de um depósito, vamos dizer, custo de logística mais barato, por causa de sermos apenas uma plataforma digital, e acaba se tornando seu concorrente. A gente vê grandes players no mercado hoje, por exemplo, a Magazine Luiza, que é praticamente apenas uma plataforma digital. A maioria dos produtos da Magazine Luiza não é a Magazine Luiza que vende. Então a gente acaba vendo essa mudança de mentalidade e comportamento que nós estamos tendo nos últimos dias. Exatamente, porque a gente percebe, eu trabalho também com algumas empresas de varejo, né, trabalhando na questão de preparar a equipe para melhorar o atendimento, melhorar a forma de venda no varejo, porque o time de varejo é diferente, é muito rápido, tu tem pouco tempo para você gerar rapport, você negociar e vender.
E a gente percebe justamente isso, que o feedback do mercado é esse, as pessoas já estão entrando nas lojas com o preço e o produto escolhido no Google. Então ela já vem do Buscapé, ela já vem e aí colocando muitas vezes o vendedor numa saia justa. E aí? Vou conseguir bater? Não vou conseguir bater? Como é que a gente sai desse embrólio, digamos assim, embrulho? Agora me fugiu o termo. Então a ideia do Mindset Empreendedor é começar a fomentar essa mudança de cultura. Então uma coisa eu já tenho bastante consciência e a gente tem conversado bastante, né, Ronaldo? Que vai ter o antes e o depois. Então, e o objetivo nosso agora é ajudar as empresas a sair do antes e entrar no depois, entrar no agora, entrar no futuro, entrar nos modelos do século XXI. Então, os temas que a gente vai abordar, além dessa questão da mudança de mentalidade, de mudança de cultura, a gente vai trazer da cultura startup modelagem de negócios, criar o produto mínimo viável, trazer essas dinâmicas de inovação, como que tu gera isso, como que tu implanta isso dentro da tua equipe, essa cultura da inovação. Então hoje é um tema que cresce bastante, é o tal do intraempreendedorismo, né? A gente percebe multinacionais, elas não estão mais contratando trainee, elas estão indo para os coworks, elas compram empresas dentro de cowork, e aí elas compram negócios, e depois, se aquele negócio realmente cresce, elas trazem aquilo para dentro da empresa. Então isso é uma dinâmica que a gente já percebe nos grandes centros. Então a busca hoje isso está uma busca muito intensa, né? O cowork, a gente está num cowork aqui na cidade, ali no cluster, e a gente percebe que esse é o futuro. Então, além disso, a gente vai trabalhar o quê? O micro e pequeno empresário, ele tem dificuldade de se adaptar a usar o marketing digital mais básico que seja uma gestão de mídias sociais, uma fanpage, criar uma rotina de atualizações. Então, a gente vai ajudar ele a criar essas estratégias. A gente vai fazer o quê? Ajudar ele a construir uma forma de melhorar as vendas deles, ajudando ele a treinar melhor as equipes deles. Então, assim, é bastante dinâmico, contudo, não é treinamento. Esse é um ambiente. A gente está lá para trocar, para integrar, e a partir daquilo ali vão ser construídos novas coisas, novos projetos, novos negócios e até mesmo novas parcerias. Então a ideia da confraria não é simplesmente você ir lá, ficar uma hora lá ouvindo blá 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 e vai para casa. Não, vai ouvir conteúdo de ponta, vai poder aplicar, vai para casa, vai pensar, 15 dias depois volta, vai ter o acesso aos trainers como mentores, vai poder trocar isso, modelar. Então, o objetivo de fazer isso em 6 meses é um período que você está num processo de mudança de cultura. Sim, a ideia então é ir maturando essa troca de relação, ir maturando a ideia e vendo o que está melhorando, e todos tendo um relacionamento muito próximo disso, empresários já mais experientes, que são alguns dos traders, empresários novos, e ter essa maturação então do negócio. Essa questão que você falou da plataforma do marketing digital hoje é extremamente importante. As novas gerações, principalmente, eles preferem se comunicar com você, perguntar o preço do produto pelo WhatsApp do que fazer a ligação. Sim. Não sei se tu concorda com essa visão. Então tu vê que cada vez mais um bate-papo, até call center a gente vê muito, prefere digitar ou escrever ali, digitar, muito melhor digitar com a pessoa. As pessoas já usam gírias, já existem até termos diferentes. Já tem uma linguagem própria. Uma linguagem própria. E com certeza, eu vendo uma marca, uma empresa, primeira coisa que eu faço é colocar no Google. Vou pro site dela. Se não tiver site, já complica. Se não tiver um WhatsApp hoje para se comunicar, complica. Então, com certeza, isso vem trazendo uma cultura, uma mudança de ideia, como a gente fala, que muitas vezes o empresário está muito focado no seu negócio, como você comentou, Vinícius, que ele faz tudo, e ele acaba deixando de lado essa parte do mercado que está crescendo muito, e acaba sendo ultrapassado pelo mercado, sendo engolido pelo mercado, como a gente fala. Podemos falar um pouco mais, Vinícius, eu acho, sobre os instrutores. Quem que serão os instrutores? Eles participarão todo dia
cada evento, cada reunião vai ter um instrutor diferente batido num tema, pode-se voltar num tema se for mais interessante ou não, tem dias para tema livre, como é que vai ser esse formato de instrução? Nós somos em 4 facilitadores, né? O Bruno Krug, que é uma pessoa já tarimbada no mercado, todo mundo conhece o potencial dele, digamos, dispensa apresentações. O Carlos Alberto Júnior, que é um consultor que estava ligado ao NEP aqui da URI, que é mestre em área de produção. Então a especialidade dele é essa questão de inovação, ele está muito ligado nisso. O Felipe, né, Fontana, que da Esperato vai trabalhar o conceitos de finanças, o Júnior vai trabalhar conceitos da parte de inovação, que é modelagem de negócio, construção dessas questões. Eu trabalho marketing digital e a parte de mudança de mentalidade, e o Bruno vai trabalhar a parte de liderança e gestão de equipes, delegar e essas questões mais abrangentes. São 4 facilitadores que você citou, mas são mais que 4 encontros, correto? São 6 meses de encontro. São quinzenais, vai dar 12 encontros. Então a gente tem aí 4 temas âncoras, né? Que é a mudança de mentalidade e cultura, que eu chamo de mindset empreendedor, modelagem de negócios, e aí estratégias de marketing e vendas. A gente tem a questão da parte financeira, né? A gente sabe muito bem que uma boa parte do pequeno empresário tem dificuldade com essa questão financeira, e também a parte de liderança de equipes, né? Tem muito empresário que ele tem dificuldade de contratar, tem dificuldade de delegar, então ele acaba centralizando, não muitas vezes porque ele quer, mas é porque muitas vezes ele não sabe como fazer esse processo de recrutar, treinar e delegar. A parte financeira eu posso falar um pouco mais porque é minha área. Muitas vezes a gente vê que o empresário ele tem um setor financeiro, na verdade ele tem uma pessoa que recebe e paga boletos. Isso está muito longe de ser um setor financeiro. Tem que ser feita uma análise se vale a pena uma alavancagem da empresa muitas vezes ou não, se está com a melhor taxa ou não, se está com o dinheiro no caixa sobrando, o que fazer com esse dinheiro, se é momento de investir ou se é momento de comprar mais mercadorias ou deixar o dinheiro aplicado. Então essa parte financeira a gente percebe que a maioria dos empresários sofre, e sofrem muito com isso. Então é bem interessante. Como nós estamos falando mudanças de visão, atualizações, marketing digital, alguma coisa, vocês terão, por exemplo, participação de alguém de fora aqui, fazendo um link direto com alguém de Porto Alegre, São Paulo, de repente alguém no exterior, vocês estão buscando alguém para trazer essa visão de fora, porque a gente sabe que as coisas normalmente acontecem nos Estados Unidos, Europa, vem para São Paulo, acaba em Porto Alegre, vem para Santo Ângelo. Então tentar trazer alguém para já pular essa escala, ver o que está acontecendo no mundo e trazer a tendência direto para Santo Ângelo. Sim, a gente vai ter dois encontros, eles são temas livres, né? Como assim? Livres no sentido de que a equipe, ou melhor, a confraria vai definir os temas, e aí em cima desses temas nós vamos buscar alguém de fora para trazer conteúdo que seja relevante para aquele grupo que está formado ali. Então a gente compreende muito bem isso, e inclusive o Eliseu já se colocou à disposição, né, para estar fazendo um link lá de Miami para estar conosco aí também na parte ajudando. Então a gente tem justamente essas questões. A gente analisa que essa é uma mudança cultural. Uma coisa que eu quero frisar e deixar que é muito importante é que às vezes o empreendedor não entende por que ele não cresce, e ele atribui simplesmente aquilo porque o soja não deu, porque o trigo não deu. Mas aí eu começo a questionar ele, tá, mas você tem investido em marketing? Quanto do seu faturamento você tem investido em marketing? Você tem investido nas pessoas? Você tem dado treinamento de qualidade para a tua equipe? Ou melhor, não só treinamento de qualidade, mas treinamento específico para áreas específicas da tua empresa? Então, como que você tem feito isso? Como é que você recruta as pessoas? Você tem contratado alguma empresa que faça recrutamento e seleção e que possa te ajudar não só a escolher a pessoa correta para a função correta? Então, o que a gente percebe? O empresário, ele tem muito essa cultura de eu sei tudo e eu faço tudo. E aí, muitas vezes acontece que ele vai transferindo a responsabilidade, porque o negócio dele não cresce, para terceiros. Porque o soja não deu, porque é o governo, porque o chinesinho está vendendo mais barato, né? Porque o cara vai lá no Google e compra direto na loja virtual. E na verdade, o que a gente percebe?
Muitas vezes a gente tem aqui na nossa região bastante isso, essa cultura do empresário investidor. Ou seja, ele abriu o negócio, ele coloca alguém para tocar o negócio, mas ele não se envolve no dia a dia da empresa. E o que acontece? Ele não entende por que o negócio não cresce. Porque os antigos já diziam isso há muito tempo. O boi engorda como? Né? Então, o envolver-se com o negócio, a pensar o estratégico, a pensar o marketing, essas questões não podem ser terceirizadas. Isso são responsabilidades do empresário, do dono do negócio. Então, a gente vai trabalhar muito forte esses conceitos dentro da confraria para justamente cada um deles vai assumir a sua parcela de responsabilidade em relação ao seu negócio, e a partir dali, sim, nós vamos construir novos caminhos e vai gerar muita inovação ali naquele grupo. Muito importante isso, muito legal essa parte de treinamento. Vinícius, já encerrando o programa aqui rápido, onde vai ser esse treinamento, e quem quiser saber mais informações, algum site, algum link, telefone para contato, algo assim, temos? Sim, o evento vai ser no Cluster, né? Começa agora segunda-feira, dia 18 de março, às 19h30. E as informações agora na reta final, vamos passar direto pela tecnologia do WhatsApp, né? Quem está aí nos ouvindo aí no WhatsApp, então, ou melhor, anota aí o WhatsApp do Rodrigo Medeiros, que é o nosso vendedor aqui, é o 99220-0999. Repetindo, 99220-0999. E só para lembrar, né, digamos assim, que nós já estamos acima de 50% das nossas vagas preenchidas. Então nós temos aí, e fora que tem bastante pessoas, bastante empresas para confirmar a sua participação. Então, se você está nos ouvindo e quer se inscrever, quer mais informações, vai direto ali no Cluster conversar conosco, ou chama o Rodrigo no WhatsApp, que ele vai te visitar aí na tua empresa. Bom, Vinícius, obrigado pela participação, muito bom, parabéns pela iniciativa, você, o Bruno, todos envolvidos. Eu acho que essa ideia de todos tentar trocar pensamentos, o que já aconteceu com um, com o outro, um empresário já passou por lá, viu a dificuldade, é muito interessante para a região, e essa ideia, todos tentar se ajudar e crescer junto. Vamos dizer assim, o Mindset Empreendedor Confraria de Negócios é uma ideia nova que está surgindo, muito interessante aqui. Muitas vezes nós temos que viajar para ter esse tipo de experiência, e que bom que está acontecendo aqui em Santo Ângelo. Obrigado pela participação, Vinícius. Encerrando mais um Conexão Esperato, programa de número 73. Deixar uma boa tarde aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência, e daqui a 15 dias estamos de volta. Tchau.